Quantas vezes você disse sim quando tudo dentro de você queria dizer não? Quantas vezes abaixou a cabeça por medo de parecer ingrato? Ou permaneceu em silêncio para não ser julgado, rejeitado, criticado? É assim que começa o cativeiro invisível. Você não vê correntes, não tem grades, mas você sente o peso. A cada sim que não deveria ter sido dito, você se afasta de si mesmo. Essa prisão é construída com palavras suaves, sorrisos falsos e promessas vazias. E a chave que pode abrir essa cela está na coragem de dizer não. Você já reparou que a maioria das nossas concessões não nasce do amor, mas do medo? Medo de parecer arrogante, medo de ser excluído, medo de perder uma oportunidade, medo de desagradar. Esses medos silenciosos moldam o nosso comportamento. Mas no fundo, cada sim que nasce do medo é um não que dizemos a nós mesmos. A primeira liberdade do ser humano está no julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Ninguém pode tirar isso de você. Epiteto. Só que, quando dizemos sim por medo, esse julgamento é sequestrado. Deixamos de viver com integridade. O estoicismo não diz para sermos duros com os outros. Diz para sermos inquebráveis por dentro. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: "Não permita que a alma diga algo contra sua própria consciência." Ele era o homem mais poderoso do mundo. Mas mesmo ele sabia que a verdadeira liberdade não está no poder sobre os outros, e sim no poder sobre si mesmo. A liberdade de dizer não nasce da clareza sobre o que você é e o que você não é. Não é sobre rebeldia, é sobre integridade. Quer saber se você perdeu a liberdade de dizer não? Veja estes sintomas. Você vive cansado, mas não sabe exatamente por quê. Suas prioridades são sempre adiadas. Você evita conflitos a todo custo. Tem raiva de si mesmo depois de cada sim forçado. Sente culpa quando pensa em se colocar em primeiro lugar. E esses são sinais de que você está vivendo no modo automático, servindo aos outros sem servir a si, agradando o mundo inteiro e se anulando no processo. Pense nisso. Cada vez que você diz sim para algo que não quer, você traz seu próprio valor. Você entrega seu tempo, sua energia, sua verdade, em troca de aceitação momentânea. Mas a aceitação dos outros nunca vai ser suficiente para preencher a ausência de si. O preço que se paga por nunca dizer não é sempre mais alto do que parece. Relacionamentos vazios, rotina sobrecarregada, falta de propósito, doenças emocionais silenciosas. E isso não é apenas um problema social, é uma questão de dignidade. Você precisa ouvir isso agora. Dizer sim a tudo é a forma mais disfarçada de escravidão moderna. Você não é livre enquanto tiver medo de desagradar. O não que você evita hoje é o arrependimento de amanhã. Quem não aprende a dizer não, vive em função dos outros, até esquecer quem é. A maior prisão não tem muros. Ela é feita de acordos que você nunca quis assinar. Estas frases não são só fortes, elas são reais. Cada uma carrega uma verdade que muitas pessoas só percebem tarde demais. Epiteto nasceu escravo, mas mesmo sem possuir nada, ele dizia: "Não sou livre porque posso ir aonde quiser. Sou livre porque ninguém pode me forçar a querer o que não quero." É esse tipo de liberdade que buscamos. A liberdade de dizer: "Isso não está alinhado comigo. Isso ultrapassa meus limites. Isso não é a prioridade agora." Sem gritar, sem brigar, sem se justificar para o mundo. Com firmeza, com presença, com dignidade. Você pode dizer sim para evitar uma briga, mas vai pagar com ressentimento. Pode dizer sim para manter a aparência,
mas vai pagar com esgotamento. Pode dizer sim por medo de perder alguém, mas vai perder a si mesmo. E o pior de tudo, ninguém vai agradecer por isso. As pessoas se acostumam com os seus sims, e quando você finalmente disser não, elas vão achar que você mudou. Mas a verdade é que pela primeira vez você voltou a ser você. Sêneca dizia: falar pouco é sinal de sabedoria. Calar quando não se deve falar é força. E antes de conseguir dizer não, você precisa aprender a não reagir por impulso. O silêncio é a trincheira de quem está recuperando o próprio poder. Você não precisa se explicar para todo mundo, nem justificar toda escolha. Dizer não com tranquilidade é um sinal de maestria emocional. Você já tentou agradar todo mundo? E conseguiu? Provavelmente não. E sabe por quê? Porque isso é impossível. A única coisa que acontece quando tentamos agradar todos é desagradar a nós mesmos. Você vira um camaleão, um personagem. Alguém que não sabe mais o que quer, só o que os outros esperam que diga. E o que acontece com um personagem que vive tempo demais no palco? Ele se perde. E o público vai embora. Se isso que eu estou dizendo está mexendo com você, se você já se cansou de viver para agradar, então esse vídeo é para você. Curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que precisa aprender a dizer não e se inscreve no canal para continuar nesse caminho de força e clareza. Você merece recuperar o seu centro. Dizer não é tirar a máscara do bonzinho. Não o bonzinho de coração, mas o bonzinho que nunca se posiciona, que aceita tudo, que evita todo tipo de atrito. Esse bonzinho vai acumulando frustração até que um dia explode. E quando explode, ninguém entende, porque você sempre foi tão tranquilo. Mas você não foi tranquilo, você foi passivo. E passividade tem prazo de validade. Uma mulher que disse não a um chefe abusivo e reconstruiu a carreira. Um pai que disse não a uma rotina que o afastava dos filhos e redescobriu o amor. Todas essas pessoas passaram por algo em comum: medo. Mas superaram esse medo com clareza de valores. E sabe o que elas dizem hoje? Foi difícil no começo, mas foi libertador. Você não pode controlar o que o mundo espera de você, mas pode decidir o que vai ou não aceitar. E a partir de hoje, lembre-se, cada sim deve nascer da sua verdade, não do seu medo. Seja o tipo de pessoa que não grita, mas que quando diz não, o mundo escuta. Na primeira parte, nós abrimos a ferida. Mostramos o peso de uma vida construída com sim falsos. Agora, é hora de se libertar. Essa segunda parte é sobre ação, sobre escolhas conscientes e sobre como usar o estoicismo como escudo e espada. Hoje, você aprende a dizer não, com firmeza e serenidade, sem culpa, sem gritos, sem medo. Você não está aqui por acaso. Você está pronto para recuperar o controle. Você não pode controlar o que as pessoas vão te pedir, mas pode controlar o que vai oferecer. Essa é a chave do domínio estoico. O estoico não reage por impulso. Ele observa, reflete e então escolhe com consciência. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando alguém te pede algo, a resposta não deve vir do medo ou da pressa. Ela deve vir de clareza. O estoico não diz sim por obrigação e nem não por orgulho. Ele diz o que é certo e sustenta o silêncio depois disso. Você não precisa nascer firme, mas pode aprender a ser. Dizer não é como um músculo. No começo dói, treme, falha, mas com prática se fortalece. Aqui estão 3 passos para treinar seu não estoico. 1.
pausa antes da resposta. Treine o hábito de nunca responder imediatamente. Diga: posso te responder mais tarde? Essa pausa te devolve o poder. 2. Clareza de valores. Antes de saber o que dizer, você precisa saber o que importa. Liste seus limites. Conheça seus não negociáveis. 3. Frases firmes e educadas. Exemplos: agradeço, mas isso não está nos meus planos no momento. Ou, entendo, mas não posso assumir esse compromisso. Ou, não posso te ajudar com isso agora. Muita gente associa o não à rejeição, mas o verdadeiro não pode ser um ato de amor. Você diz não ao filho para protegê-lo. Diz não ao amigo para manter sua saúde mental. Diz não ao cliente para preservar a qualidade do serviço. Quem não sabe dizer não, não sabe amar de verdade. Porque amar também é proteger limites. É cuidar do que importa, inclusive de si. Nem todo não precisa ser verbalizado. Às vezes, o silêncio firme já é a resposta mais poderosa. Sêneca dizia: a fala é um ornamento da sabedoria, mas o silêncio é sua essência. Você pode recusar algo apenas não se envolvendo. Pode se retirar, sem confronto. Pode não responder e ainda assim se posicionar. O silêncio não é passividade, é estratégia. E o silêncio do estoico não é vazio, é cheio de significado. Muitos têm medo de dizer não, porque acham que vão parecer egoístas. Mas existe uma linha muito clara entre egoísmo e autorrespeito. Egoísmo é colocar seus interesses acima dos outros, sempre. Autorrespeito é não colocar os interesses dos outros acima de você o tempo todo. Quando você diz não para o que te fere, você está dizendo sim para a sua saúde, paz e dignidade. Você se respeita e ensina os outros a fazerem o mesmo. Evitar conflitos a todo custo custa caro. Conflitos podem ser portas para limites mais claros, portas para relações mais maduras, portas para autoconhecimento. O estoico não busca briga, mas também não foge da verdade. Você não precisa se justificar demais, nem agradar todo mundo. Precisa ser claro. A clareza pode doer no início, mas é a única base da confiança verdadeira. Aqui vão técnicas práticas, inspiradas nos ensinamentos estoicos para fortalecer seu não. 1. Premeditação do conflito. Praemeditatio malorum. Imagine situações onde será pressionado a dizer sim. Visualize sua resposta calma, clara e firme. Treine isso mentalmente antes de acontecer. 2. Dicotomia do controle. Antes de se culpar, lembre: você não controla a reação do outro, só controla o que diz e como diz. 3. Escrita de intenção. Comece o dia escrevendo: hoje direi sim com verdade e não com coragem. Essa simples frase pode alinhar toda a sua postura. Você conhece alguém que começou a dizer não e mudou de vida? Gente que largou o emprego abusivo, que terminou um relacionamento tóxico, que se afastou de amizades destrutivas. Essas pessoas não se tornaram más, se tornaram livres. E muitas vezes descobriram que o mundo respeita mais quem se posiciona. Porque o não autêntico desperta admiração. É raro, é valioso. Quando você aprende a dizer não, o seu sim passa a valer ouro. Porque ele será verdadeiro, será consciente, será raro. E as pessoas vão perceber. O sim de quem sabe dizer não
é um presente. O sim de quem nunca se impõe é apenas conveniência. Faça do seu sim um gesto sagrado. E para isso, aprenda a dizer não com coragem. Alguma coisa acontece dentro de você quando finalmente aprende a se posicionar. Você se sente mais leve, mais inteiro, mais digno. É como se a sua coluna interna se alinhasse. Você se vê no espelho e pensa: agora sim, agora sou eu. Essa sensação vale mais do que qualquer aprovação externa, porque é paz, é liberdade, é verdade. Os estoicos buscavam viver de acordo com a natureza da razão, e parte disso é viver com autenticidade. Você não nasceu para agradar, você nasceu para ser íntegro, e isso inclui dizer não quando necessário. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um bom homem, uma boa mulher. Não se define pela passividade, mas pela coerência. Não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um bom homem, uma boa mulher, não se define pela passividade, mas pela coerência. Se você assistiu até aqui, é porque você está em transformação. Você já não quer mais viver para agradar. Você quer viver com propósito, com respeito, com firmeza. Você quer liberdade. E agora, você sabe, a liberdade começa no momento em que você diz, com calma e coragem, não. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma daquelas poucas pessoas que tem coragem de olhar para dentro, confrontar medos antigos e escolher a verdade. Você merece respeito. Você merece paz. E agora, você está mais perto disso. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal Calma e Conquista. Aqui você não encontra frases prontas. Você encontra força. E se lembre, o seu não afasta as pessoas certas. Ele apenas filtra as que não deveriam estar aí. Nos vemos no próximo vídeo.